Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos a mais uma história real aqui no canal Silvana Rênica. E essa história aqui é um retorno cabuloso. Vocês não têm noção o que aconteceu com aquele velho machista. Pra quem tá chegando agora e não assistiu a primeira história, o que eu vou fazer? Ao invés de falar pra vocês, clica aqui, vai lá, assiste, volta, o que eu vou colocar aqui. Agora, em seguida aqui, o vídeo original da primeira história. E em seguida eu vou contar para vocês o que aconteceu com ele. Vocês vão ficar chocadas. Então, vamos lá. Entra agora aqui o primeiro vídeo, mas antes, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo, me segue nas outras redes sociais também, que tem muita coisa legal acontecendo por lá, principalmente lá no Instagram, onde eu mostro o meu dia a dia, onde eu abro caixinhas de pergunta, onde vocês conseguem interagir, onde a gente fala sobre o Guia do Despertar, sobre a comunidade, sobre os treinamentos, sobre lei da atração. Então vai lá, que lá também é a porta de entrada para uma nova realidade que quem sabe você tá buscando aí, né? Então fiquem agora com o primeiro vídeo, que em seguida eu vou contar o que aconteceu com o velho machista que destruiu a vida de duas mulheres. Essa moça, então, que estava lá conversando com esse senhor, decidiu contar pra gente a história que esse senhor contou pra ela. E vocês vão ficar chocadas. Nasci em uma cidadezinha do interior de Minas. Ela não existe mais. Não devia ter nem 1000 habitantes. Naquela época era comum os pais, que tinham boas condições financeiras, mandarem os filhos homens para estudarem na capital, Belo Horizonte, assim que entravam na adolescência. E comigo foi assim. Aos 12 anos, fui estudar em outra cidade. Morava com alguns parentes na capital e vinha visitar meus pais uma vez por mês. Durante essas visitas, acabei me apaixonando pela filha de um compadre. Ela era linda, meiga e muito inteligente para uma mulher. Palavras dele, não dela. Que fique bem claro que quem falou isso foi ele. E aqui a gente já vê alguns traços de machismo. Pedi ao meu pai para que conversasse com o pai dela, a fim de nos unirmos em matrimônio. Ficou acordado que quando terminasse meus estudos, iríamos nos casar. Desde esse dia, quando ficamos noivos, não a vi mais. Seus pais não a deixavam sair de casa quando eu estava na cidade, o que era comum naquela época. 3 anos depois, me formei e voltei para me casar com ela. Durante 3 meses, ia em sua casa, mas ela sempre estava acompanhada de sua mãe e não conseguíamos conversar direito. Casamos sem pelo menos eu ter segurado suas mãos. A cerimônia foi um grande evento naquela cidade tão pacata. Ela estava mais bonita do que nunca, porém tímida. Não me olhava nos olhos, ficava dura quando a tocava e na hora de beijá-la, foi como se beijasse um pedaço de madeira fria. Aquela timidez me fazia desejá-la ainda mais. Ela era uma excelente dona de casa. Quando chegava do trabalho, estava tudo limpo, organizado, comida quentinha no fogão, roupas sempre impecáveis. Porém, haviam 2 coisas que me incomodavam naquele casamento: a aparência dela e o sexo. Ela sempre foi uma mulher muito bonita, baixinha, magrinha, cabelos cacheados e longos, pele bronzeada, bumbum empinado e seios médios, mas que chamavam a atenção de todos os homens. Depois de casada, parou de se cuidar. Vivia de cabelo preso, unhas por fazer e usava roupas que escondiam a sua beleza. O sexo sempre foi frio. Nos primeiros meses, achei que era por causa da sua inexperiência e idade, já que casou-se virgem aos 15 anos. Mas percebi que era mais do que isso. Ela sempre pedia para apagarmos a luz, mesmo eu dizendo que queria apreciar seu lindo corpo, mas não me deixava tocá-la e também não me tocava. Ela deitava com a barriga para cima na cama, tirava a calcinha, levantava a camisola até a cintura e esperava enquanto eu terminava o serviço. Essa situação me deixava ansioso e, para relaxar, ia procurar na rua o fogo que não tinha em casa. Como disse, morávamos em uma cidade pequena, onde todos se conheciam, e é óbvio que ela sabia que eu atraía, mas não me dizia nada. Ela aceitava a vida que tinha, me respeitava como seu marido e seu homem, fazia tudo por mim e não me cobrava nada. Era muito feliz com ela e até hoje sofro por tê-la perdido. O tempo passou e tivemos 3 filhos, uma menina e 2 meninos. Um dos meninos nasceu com autismo severo e, para darmos a ele um tratamento digno,
resolvemos mudar para Belo Horizonte. Faziam 20 anos que morávamos na capital. Nossos filhos já haviam saído de casa e ido viver suas vidas. Apenas o mais novo, que tem problemas, vivia conosco. Jamais permiti que minha mulher trabalhasse. Sua ocupação era apenas a família. Eu trabalhava como professor, continuava a traí-la, mas já fazia isso há tanto tempo e ela sabia que nem considerava mais traição. Acredito que virou um hábito. Algo que faço porque tenho minhas necessidades de homem que minha mulher não conseguia suprir. Então, não era errado. A minha vida era perfeita até que começou a desandar. Em uma das escolas que dava aula, havia uma aluna que me chamou a atenção. Tinha um corpão, seios fartos e bumbum durinho. Sempre dava alguma desculpa para poder conversar a sós com ela, só para admirar aquela fartura. Acontece que ela não era uma boa aluna e sempre ficava de recuperação. Um dia, com medo de ser reprovada, me procurou. Pedi para esperar todos saírem para podermos conversar mais tranquilos e assim ela o fez. Quando saíram, tranquei a porta da sala e disse que se me deixasse acariciá-la, daria os pontos que precisava para ser aprovada. Ela me olhou por um tempo, imóvel. Percebendo que não iria falar nada, resolvi arriscar. Me aproximei e tirei sua blusa. Ela continuava imóvel, me encarando, sem expressão. Fui mais além e a despi. Seu corpo era sensacional. Meus instintos foram a mil. Não consegui me segurar e ali mesmo a desvirginei. Quando acabei, mandei vestir a roupa e não contar a ninguém o que havia acontecido. As coisas correram como de costume. Como era fim de ano letivo, não a vi mais, porém, estava ansioso para revê-la no próximo ano. Mal sabia eu que o destino iria me pregar uma peça. Um dia bateu em minha porta um homem. Ele dizia ser o pai desta minha aluna e avisou que ela estava grávida e que o filho era meu. E completou me ameaçando de morte caso não me casasse com ela. Minha esposa ouviu toda a conversa calada. Depois que o homem foi embora, ela subiu até o nosso quarto, fez minhas malas e me disse que nossos filhos já estavam criados. Agora eu tinha um outro filho para criar. E foi assim. Aos 56 anos de idade, depois de mais de 30 anos de casamento, perdi a mulher da minha vida. Tudo teria sido diferente se ela não tivesse engravidado, mas aconteceu. E por mais que não quisesse, teria que assumir aquela mulher e o filho. Nos casamos assim que meu divórcio saiu. Perdi o emprego na escola onde trabalhava por casar com uma aluna. Nos mudamos para outra cidade, onde abri a loja de consertos de aparelhos eletrônicos. Com o tempo, consegui comprar uma casa e com a herança do meu falecido pai, comprei mais 2 casas pequenas para alugar. E com o dinheiro do aluguel, comprei o ponto onde montei esta loja aqui. Deixei uma quantidade boa de dinheiro para minha ex-mulher, no qual ela investiu em uma loja de costura e vem sobrevivendo fazendo roupas para eventos e casamentos. Meu filho autista auxilia na loja. Apesar da sua deficiência, ele é brilhante com números e sabe lidar muito bem com dinheiro. Minha segunda esposa tinha apenas 13 anos e não sabia cuidar da casa, fazer comida, não sabia nem ser mulher. Tive que ensinar tudo a ela, inclusive como cuidar do nosso bebê. Assim que nossa filha completou 2 anos, ela me disse que queria trabalhar. Não deixei. Ela não precisava disso. Dava tudo a ela. Não deixava faltar comida e nem fraldas para a nossa filha. E mulher que casa e trabalha é só para arrumar macho. Palavras dele. Ela tinha um temperamento forte, dizia que sentia nojo de mim quando a procurava. Não gostava de cozinhar os pratos que eu tinha vontade de comer, vivia falando que iria me deixar. Achava que esse comportamento era por influência de amigos, então a proibi de ter amizades e não a deixava conversar com seus familiares para evitar que eles interferissem no nosso relacionamento. Na minha cabeça, isso bastava para que ela andasse na linha, mas ela era muito rebelde. Assim, vivemos longos 13 anos, com muitas brigas e gritaria em casa, coisa que nunca tive com minha primeira esposa. Há um tempo atrás, ela me pediu um telefone moderno. Achei que não faria mal, como eu estava enganado. Ela ficava no telefone o dia todo assistindo vídeos e vendo fotos. Comecei a perceber mudanças em seu corpo e na forma de agir. Começou a se arrumar, usar roupas mais elegantes e até ir à academia. Isso da academia fiquei sabendo por um amigo meu e a proibi de continuar indo. Eu ameaçava sempre de tirar seu telefone. Então, ela não usava perto de mim. Um dia, quando cheguei em casa, após o trabalho,
ela estava com uma mulher me esperando. Disse que tinha algo importante para me contar e que aquela mulher era a advogada dela. Me disse que já havia entrado com o pedido de divórcio e que era para eu pegar minhas coisas e sair da casa imediatamente. A questionei como ela pretendia se sustentar e sustentar nossa filha, que havia acabado de completar 13 anos. E para minha surpresa, ela respondeu que ia começar a trabalhar já na próxima semana. Não consigo expressar o quão traído me senti naquele momento. Se aquela mulher não estivesse na sala conosco, eu teria cometido uma loucura. Ela me confessou que durante esse tempo de casados estava tramando contra mim. Havia juntado dinheiro, tinha continuado os seus estudos escondido, inclusive já era técnica de enfermagem formada, sem eu saber, e havia passado em um concurso público para trabalhar em um hospital, tudo pelas minhas costas. Assim que saiu o resultado do concurso, ela foi atrás da advogada e contou toda a nossa história. Não queria só o divórcio, queria acabar com a minha vida. Segundo a advogada, nosso casamento é considerado algo criminoso, já que ela tinha apenas 13 anos e que eu posso ir pra cadeia por causa disso. Falei que ela estava louca, não a obriguei ninguém a casar e se casou foi porque quis e que aquilo tudo era uma palhaçada. Se ela realmente queria se separar, então eu iria embora, mas que não me procurasse quando se arrependesse ou começasse a passar fome. Saí de casa e um tempo depois recebi uma intimação judicial para uma audiência. Em resumo, o juiz deu a ela tudo o que eu tinha. Vou ter que pagar pensão, não posso me aproximar dela e ainda me proibiu de ver a nossa filha. Enquanto estou aqui, desmontando minha loja sem saber o que fazer, aquela cobra está lá, dizendo a todos que ainda é jovem, pois tem só 27 anos e agora está livre para viver a vida que eu roubei dela. Agora que você já tá por dentro do babado todo, né, eu vou colocar aqui, vou contar pra vocês, né, o que aconteceu com ele. Bom, oi Sil, tudo bem? Vim te atualizar sobre o que aconteceu com o senhor da história, uma mulher sem escrúpulos, uma lutadora, onde um professor abusou e engravidou de uma aluna de 13 anos e o pai obrigou ela a se casar com ele. Pois bem, moramos em cidade pequena, onde as fofocas correm muito rápido. Mesmo sem conhecer a esposa do ilustre senhor, não foi difícil saber o que realmente aconteceu. Segundo as más línguas, a ex-mulher o ameaçou de ir à justiça, com as acusações de estupro de vulnerável, cárcere privado e tortura, já que no tempo em que ficaram casados, ela foi diversas vezes violentada e sofreu diversos abusos psicológicos, de acordo com a versão dela. Com medo de ir para a prisão, ele abriu mão de todo o seu patrimônio, inclusive as de herança, e passou tudo no nome dela. Eu levantei este questionamento no outro vídeo, né? Inconformado, começou a espalhar diversos boatos sobre a reputação da sua ex, dizendo que era puta, traía ele com diversos homens diferentes e que lhe deu um golpe do baú e várias outras acusações, sempre se fazendo de vítima. Mas ele não contava que ela tinha provas. Após ganhar o telefone moderno, conforme eu relatei na história anterior, a moça gravou diversos áudios e vídeos onde supostamente ele estava a violentando, praticando abusos psicológicos e a proibindo de sair de casa. Em um vídeo, dizem que ele confessou o abuso que a engravidou. Não tive acesso a esse material, então não sei se ele existe de verdade. Fato é, ela mostrou a todos os familiares e amigos dele, e dela também, e ele não aguentou a pressão, e no dia 27 de agosto deste ano, tirou a própria vida. O velório foi na sua antiga loja, a mesma que ele estava esvaziando quando o conheci. Ela não compareceu, mas o clima era tenso. Todos estavam a culpando pelo ocorrido. É isso, ela não foi vista depois da morte dele e dizem que está na casa de sua mãe, em outra cidade. Está com medo do julgamento, como disse, cidade pequena, onde as pessoas têm muito tempo para cuidar da vida dos outros. Espero que as coisas deem certo para ela. Não acredito que ela seja culpada pelo que aconteceu. Foi só uma vítima dele, mais uma das milhares de mulheres que têm o mesmo destino, mas escolheu lutar. Muitas não conseguem ou podem fazer isso.
Quanto à alma dele, de todo o coração, espero que encontre a paz. Obrigada, Sil. Gostaria muito de saber sua opinião sobre o final dessa trágica história. Beijos a você e suas borboletas. Bom, gente, baseado aqui, né, nas duas histórias, no primeiro e no segundo relato, a gente sabe que as pessoas colhem o que plantam. Ela apenas contou a verdade. Se ele não suportou olhar para a própria verdade do que ele é, né? Se ele não conseguiu olhar para a própria realidade e tirou a própria vida, ela não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Afinal de contas, durante toda a vida dele, ele fez as escolhas. Ele escolheu fazer aquilo. Ele era assim. Ah, Sil, mas é por causa dos pais, da criação. Não interessa, gente. Nós precisamos assumir a responsabilidade pela nossa vida, pelas nossas escolhas. Não dá mais pra gente ficar, ai, fulano fez isso. Então, quando uma mulher diz não e eu forço ela a fazer aquilo, é culpa do meu pai, da minha mãe? Não. Tem a ver com o meu caráter. Tem a ver com o meu caráter. E aí eu quero que vocês deixem aqui os comentários de vocês a respeito disso, do que aconteceu com esse senhor, né, com toda essa história, e também em relação a esta mulher, porque assim, nós vemos aqui uma mulher que também decidiu se vingar fazendo chantagem, né? Talvez isso, dentro dela, a compense por tudo que ela passou. É o meu direito, é o mínimo que eu posso ter depois de tudo o que eu passei. Mas, né, agora, como eu sempre falo, né, é após a morte é que as máscaras caem e a gente tem noção do impacto que tudo isso causa na nossa vida, do impacto das nossas escolhas, tanto positivas quanto negativas. No caso dela, se ela ficou com tudo, eu nunca mais na minha vida ia ser encontrada ou voltaria para essa cidade. Eu nunca mais voltaria. Eu desapareceria. Eu ia viver aquilo que eu não me permiti viver enquanto estava com ele. Como ela falou aqui, né? Muitas mulheres estão passando por isso. Muitas não têm coragem de fazer o que ela fez. Muitas não têm condições de fazer o que ela fez. E acabam elas tendo esse fim trágico. A gente já viu mulheres que de repente entram em depressão, de repente interrompem a própria vida, se tornam mulheres amarguradas, desenvolvem câncer e a gente não fica sabendo o que tem dentro daquela mulher, ou por que tudo aquilo está acontecendo na vida dela. E elas não conseguem, simplesmente não conseguem. Então, se você está passando por uma situação assim, de desespero, de abuso psicológico, de falta de dinheiro, porque você não foi atrás de construir sua independência financeira, ou essa pessoa não te permitiu e você acabou acatando isso, busque ajuda. Busque ajuda de uma pessoa que vai conseguir te orientar. E quando eu falo busque ajuda, eu não estou falando para você pedir conselho para os teus pais, que muitas vezes te obrigaram a casar, uma mãe que já vinha sendo infeliz no próprio casamento e que acaba passando isso para você de certa maneira. O que elas vão dizer? Imagina, amiga, imagina, filha, ele é assim, mas pelo menos ele cuida de você, né? Pelo menos você tá casada, o que Deus uniu, o homem não separa. Essas baboseiras que a gente ouve por aí, que fazem com que as mulheres se enterrem, criem a própria cova, né? Criem não, cavem a própria cova e se enterrem lá pro resto da vida, pelo menos nessa existência. E como eu falei, depois que a gente descarta o corpo, depois da nossa morte, é que a gente vai ter uma noção do impacto das nossas escolhas aqui, que é o que muitas pessoas falam aqui, né? O tal do julgamento, né? Ai, depois que a gente morre, a gente vai ser julgada, mas não tem ninguém para nos entrevistar ou dizer, olha, você fez isso, 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 isso. Você mesma faz a sua própria colheita baseado no seu plantio. E isso acontece o tempo todo na sua vida, o tempo todo. Um grito que você dá, um decreto, uma palavra, uma oração. Oração é frase, né? Uma frase que você fala, um desejo num momento de tristeza. Ah, eu queria morrer. E aí, de repente, você tem uma doença grave, e você quer viver, e daí fica aquela confusão, né? Plantio e colheita, gente. Então, era essa a história real de hoje. E eu desejo sempre que todas vocês que me acompanham aqui mudem a realidade de vocês realmente, porque viver do jeito que muitas pessoas vivem, muitas mulheres vivem,
Não é viver, é sobreviver. E essa questão, né, da pessoa escolher tirar a própria vida, isso é uma escolha individual da pessoa. Ninguém pode se sentir culpado por isso. Eu vejo muitas mulheres também que se mantêm em relacionamentos abusivos, porque o cara fala, não, se você me deixar, eu vou me matar. E a mulher, aí ela abre mão da vida dela, né, da própria vida, da liberdade, da felicidade, para manter uma pessoa que não faz bem para ela em pé, assim dizendo, viva, né? Mas nós temos que entender que, mesmo que essas ameaças sejam verídicas, em determinado momento elas se concretizem, você não nasceu para carregar ninguém nas costas, para ser responsável pela vida de ninguém. Você é responsável por si mesma e pelos seus filhos até o momento em que a sociedade diz que agora eles já são maiores de idade e eles já têm a responsabilidade social. Muitas vezes é só social, né? Nem tem responsabilidade consigo mesmo porque são adolescentes infantilizados, adultos infantilizados. Mas eu vejo muita gente se sujeitando a esse tipo de coisa, mães, né, esposas, porque, fulana diz que daí vou me matar. Eu conheço um caso onde ele é empresário e ele acabou traindo a esposa e tal, se apaixonou pela amante, a amante largou o marido para ficar com ele e no final das contas a esposa dele falou que se ele saísse de casa, ela ia tirar a própria vida. E ele, os filhos pressionando de um lado, a amante do outro, a esposa ameaçando o outro, o que ele fez? Ele abriu mão da amante, que segundo ele era o amor da vida dele, ela voltou pro marido, o marido aceitou, voltou pro cárcere privado que ela tinha lá, porque ela dizia que o marido batia nela, abusava dela, mas foi pra lá que ela voltou. Ou seja, eu não posso ficar com um, então eu não posso ficar com o outro, então eu vou ficar com esse. Tipo assim, eu só tenho 2 opções na minha vida, eu não tenho a opção de ficar comigo mesma, né? Mas não é esse o caso. O caso aqui é que isso já faz, acho que quase 4 anos, este homem vive um casamento de aparência, para a sociedade a esposa, né, tá tudo perfeito para ela, porque é isso que ela quer mesmo, ela só quer mostrar para a sociedade que ela tem um casamento, quando que na verdade não tem. E depois disso, esse mesmo homem já se apaixonou por outra pessoa, abriu mão dessa pessoa, tudo por conta de igreja, por conta desse casamento de convenção, e todo mundo vive em harmonia, só que ele pegou uma parte da casa, vive lá o mundinho dele separado, quando se reúne toda a família pro churrasco tá tudo certo, a esposa vive fingindo, deve ser muito infeliz, sabendo que tá com um homem lá só de aparência também, e é isso. E aí chega o dia do juízo final, né, chega o dia de descartar esse corpo e bater de frente com a realidade, né, quando a gente abre a nossa mente, quando a consciência vem com tudo ali, com todas as informações que a gente não tem acesso do inconsciente, a gente fala, caraca, perdi de novo a oportunidade de fazer diferente. E é isso então, gente. Então não se culpem pela atitude dos outros, porque muitas vezes essas pessoas não vão fazer o que elas estão falando. Elas ameaçam, porque é uma maneira de te obrigar a ficar ali, de te obrigar a fazer alguma coisa. Só que pare e pense, se essa pessoa não dá valor para a própria vida, você acha que ela tem condições de te valorizar um dia? É óbvio que não. Então, tirem o peso do mundo das costas. Vocês não são responsáveis por ninguém. Se a pessoa fala, eu vou fazer isso, eu vou acabar com tudo, eu vou me matar, eu vou tacar fogo, eu vou não sei o quê. Você tem que avisar um profissional da área. Essa pessoa tem que ser interditada, ela tem que ser internada, ela tem que ser imobilizada, porque ela pode não ser só um risco para ela, ela pode ser um risco também para os outros. Porque se realmente ela quer fazer isso, possivelmente não vai sozinha. Então você precisa não discutir com essa pessoa. Você tem que ir atrás de ajuda, gravar, tudo. Mas em 99% das vezes essas ameaças são infundadas, a pessoa não vai fazer nada, ela só precisa alimentar o ego infantil dela, fazendo aquilo que ela acha que é bom para ela. Então, assim, extremamente egoísta, porque eu não me importo com a sua felicidade, eu só me importo em massagear o meu ego.
Então, se eu quero você do meu lado, não importa por quê, se é por causa da sociedade, se é porque eu acredito que te amo, se é por causa de família, por causa de vergonha, não interessa, por carência, né? Eu quero isso, não me interessa se você tá feliz ou não. Olha aí o quanto, né, o egoísmo está exacerbado em muitas pessoas. E é interessante, né, que as pessoas falam que isso é amor. Quem ama dá liberdade para a pessoa voltar quando ela quiser. Deixem aqui os comentários, mais uma vez eu peço para vocês, curtam esse vídeo, compartilhe. E compartilhe nos grupos de família, compartilhe aí nos grupos que vocês têm, que eu sei que vocês têm um monte de grupo, porque é muito interessante as mulheres entenderem que elas não têm que ser responsáveis pela vida de ninguém, só pela vida delas mesmas. Assim como os homens também.